Boa É noite. normal, Elaine. Você tá nervosa, tá começando agora. É normal ficar nervosa. Não se preocupe. Ih, alguém caiu. Boa noite a todos que estão aqui agora, participando do nosso estudo, aqueles que vão assistir depois a nossa gravação. Vamos dar continuidade ao nosso estudo Paulo Estevão, aqui do Recanto Espírita Sol de Assis, e a gente ainda está no capítulo 8. Bom, semana passada, esse foi o último trechinho do nosso livro que a gente leu. Terminada a prece, Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Gesiel pediu para ela cantar, né? Mas ela nem conseguiu cantar. As preces eram cantadas, mas ela nem conseguiu cantar a prece dos aflitos. Ela só falou, né? Recitou. E naquele momento, Gesiel fez o seu, na nossa linguagem, seu desenlace total. Não. Eu ouvi uma voz, vocês ouviram? Sob a carícia suave de suas mãos, Gesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Então, Gesiel terminou de fazer o desenlace ali. Saulo virou para Abigail e falou: Abigail, tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. Nós chegamos a ler o próximo, esse aqui. A pobre criatura voltou-se com assombro. Então, Lemos. lemos esse? Mas pode ler. Mas lemos, sim. Então, não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? E o abandono para a mulher, nessa época, era uma coisa, era praticamente uma sentença de morte, né? A gente E a- conversou que ele foi muito frio, muito ruim aqui, né? Essa atitude dele não foi de uma pessoa que estava tão apaixonada assim. Enfim. Amiguinho, mas ele estava também passando por uma situação dificílima ali, né? Dentro das suas vaidades, dos seus conflitos. Ele estava num Não, turbilhão de não pensamento. justifica, não justifica dar esse coice na amada, não. Não, não justifica. Mas pela sua natureza atual, né, pela sua vibração atual, não poderia ser diferente, né? Ele não ia tender ao bem, né? Não dava para esperar, mas realmente ele foi muito frio, muito duro com ela, e ela que foi sempre tão acolhedora ao coração dele, né? Ele mesmo falava isso, né? Ele tinha um espírito dessa estirpe do lado dele, mesmo assim não despertou, né? Aí Não, Jesus coloca um Estevão no caminho dele, não desperta. Quer dizer, tava, precisou o próprio Cristo vir, porque tava difícil, hein? Se os tava dois, difícil. se os dois emissários diretos do Cristo, Estevão, Gesiel, né, e Abigail, não despertaram esse espírito, teve que vir o próprio Cristo, não teve jeito, né? Teve que vir o próprio Cristo. Difícil esse espíritozinho, né? Difícil. Ainda bem que já Const... passou dessa fase, já evoluiu, né? Orgulho não é mais nosso nome. Ó, velho, aí. O orgulho não faz mais parte de nós, né? Ainda bem. Mas ele tinha em muita quantidade aqueles sentimentos que são os mais difíceis, né? O orgulho e a vaidade são os mais difíceis de domar. Consternada por tudo que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas, é, que lhe haviam sido reservadas. Então, a gente leu até aqui semana passada, né? Então, aqui a gente vai começar a partir desse momento aqui, ó. E viu logo que no orgulho de Saulo não encontraria consolação.
No Uhum. momento, chegou às mais latas conclusões quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Latas é amplas, né? Então, no momento, ela chegou nas mais amplas conclusões, nem precisou de muito, sem recorrer à sensibilidade. Vocês ainda não viram uma escola como essa. Há um ano atrás, aqui em Juqueí, a escola também foi destruída. Mas Luz, hoje, Luz, começar de teu, novo. teu áudio tá saindo para cá. Vou fechar aqui. Meu? É, Tem Ué, uma voz, é um anúncio passando. não tem nada ligado aqui. peraí. Não sei se é aí. Então, peraí, deixa eu ver. Espera um pouquinho, deixa eu achar isso, velho. Desculpa, meu Só, amor. Não sei só se é se É aí. só, abriu. é só Não colocar tenho no mudo, certeza Luz. se é aí, não. Ai, meu Deus, cadê eu? Nem tô me achando mais. Espera aí, gente, deixa eu ver se sou eu mesmo. Não O tem problema, não. autoconhecimento Vocês não serve para estão se entendendo, achar. não. A Elaine coloca você no mudo, qualquer coisa. É, é que eu acabei descompartilhando aqui tudo. É, eu vou colocar aqui o mudinho para você, mas aí depois, se você quiser falar, é só você abrir, tá? Mas eu não tô conseguindo, não, botar. A luz já está off. Já? Ai, não Já. tá. Aqui para mim não tá aparecendo. Ah, já tá. Por isso que eu não tô conseguindo. Pronto. Obrigada, querida. Não sei se era aí, tá? Não tenho certeza, mas obrigada. Vamos lá, então. Aqui. Tudo terminado entre nós, por quê? Aí ela perguntou para ele, né? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero? Não me compreendes, ele falou, replicou o orgulhoso rapaz. Emmanuel insiste nessa palavra, né? No orgulho. Colocou o orgulho lá em cima, colocou o orgulho aqui novamente. Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Fui infeliz escolhendo esta ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado, não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Ele falando que estava se sentindo envergonhado por tudo que estava acontecendo. Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Ela não esperava isso dele, né? Vera entrou. Boa noite, Vera. Qual capítulo? Capítulo 8. Flexão para o grupo. O que é orgulho? Boa. A Paola entrou também. Boa noite, Paola. O André colocou aqui. Reflexão para o grupo. O que é o orgulho? Vamos falar disso. Vou puxar essa reflexão para a gente. Deixa eu só terminar esse quadrinho aqui. Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Gesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta. Eles estavam ali ainda, né? Ela provavelmente com o cadáver do irmão no colo dela. Gesiel morreu estimando-se. Não há por que você se envergonhar. Não posso obrigar-te a desposar-me, mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Ser meu amigo, pelo menos, né? Seja pelo menos meu amigo. Não posso obrigar você a casar comigo, mas não vamos nos tornar inimigos. Ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Gente, então, Abigail, ali, nessa situação, né, o coração, com certeza ali, o mais sofrido, sabendo e já tendo reconhecido. Chakras, utilizando essa placa, figura humana da radiônica. Tem algum som passando. Não sei de onde É a vem. luz, ela abriu e aí voltou o som de novo. Tem televisão ligada aí, Luz? Abigail. É televisão, Ela não pode tá, ser som de alguma televisão. não tá. Não tem problema, não. Vamos lá. Deixa eu coloquei aqui, agora eu consegui. Vamos.
Ser-te eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Então, aquele coração que com certeza ele era o que mais sofria, né, o mais humilhado nesse momento, ainda assim conseguia acolher a situação de Saulo. Ela já havia entendido, como Emmanuel falou lá no outro slide, ela já havia compreendido toda a situação que estava acontecendo ali, né? Mas ela continuava acolhendo o coração daquele homem que era para ela ainda, né? Um coração querido. Vamos lá, sobre o orgulho que o André chamou a atenção nossa aqui e que Emmanuel chamou também a nossa atenção. Uma vez eu fiz um estudo, eu me lembro, e eu estava pesquisando em Joana de Ângeles, era um estudo sobre a gratidão, né? E aí eu coloquei alguns sentimentos e pensamentos inversos e que geravam um ciclo vicioso que invariavelmente terminavam na depressão, na ansiedade, né? E Joana de Ângeles coloca como um dos principais sentimentos que geram todo esse ciclo vicioso o orgulho. Esse germe que corrói, que abafa as nossas potências mais sublimes e que a gente às vezes alimenta sem perceber. Às vezes, em determinados comportamentos nossos, e eu posso falar isso porque eu já passei por isso, a gente não consegue perceber que no fundo, o que move a gente é o orgulho e a vaidade, que andam ali juntinhas, né? O orgulho e a vaidade. Como é difícil. E quando a gente percebe, para mexer, para aceitar, é outra dor. Para tentar modificar, é mais dor ainda, ou seja, a dor da transformação, né? Mas como é difícil. Quer falar, André? Ah, não, com relação a essas dores, enfim, eu sou especialista porque eu sou muito orgulhoso disso. Nossa, uma coisa que eu sou. É... Bom, eu entendo, aqui só para resumir, né? Eu acho que o orgulho é uma visão, uma lente distorcida do espírito, né? Quando a gente tende a se ver de modo não realista. No caso do orgulho, uma visão mais aumentada do que nossa importância, mais do que somos, né? A gente acha que não tem orgulho, mas nos pequenos atos do dia a dia, nós agimos muito por orgulho, né? Quando a gente compra uma briga com o outro, porque a gente acha que tá certo, o outro tá errado. Enfim, quando a gente se sente contrariado. Enfim, nosso orgulho ainda é muito presente. Então, eu acho que a gente tem que se autoconhecer melhor para a gente ter uma visão mais realista, né? De nós mesmos, porque a gente para não se achar tanto, né? Mais do que somos, né? Aí eu não sei que o pessoal acha também. Enquanto o pessoal se inspira aí, eu vou falar sobre isso que você falou, que a gente não percebe. E sobre o que eu falei, que eu posso falar, porque essa é uma estrada que eu já percorri. Eu fazia parte de um grupo de trabalhos e isso é uma coisa muito comum que acontece, não só na casa espírita, mas em qualquer grupo que se reúne com cunho religioso, pelo que eu percebo, né? Então, eu fazia parte de um grupo e o grupo começou a se desentender por algumas questões. E eu estava no meio desse desentendimento que aconteceu, né? E aí eu não preciso dizer que isso foi muito ruim para o grupo, né? E eu não conseguia, isso que o André está falando, eu não conseguia compreender como que o meu comportamento
Podia estar certo ou podia estar errado, né? Eu me julgava certa. E por me julgar certa, eu me sentia no direito de manter um comportamento que favorecia o desequilíbrio daquele grupo, né? Não tenho vergonha de dizer isso, a gente não tem que ter vergonha de mexer, cutucar as nossas feridas quando a gente transforma elas, né? E o Marcos, meu amorzinho, como sempre, me alertando, né? Falando, minha filha, faz o seu trabalho, não se envolve em querer resolver as questões, não. As questões, né? Um dia vão ser resolvidas ou não vão, mas faz o seu trabalho. Aquela inspiraçãozinha que a gente não recebe, né? Pois bem, eu não ouvi, na hora eu não consegui ouvir porque a minha vaidade e meu orgulho não deixavam e, e isso acabou sendo muito ruim para o grupo, né? Depois a gente conseguiu entender isso. E hoje, mas eu precisei ouvir quando ele falou: para de olhar o comportamento do outro. Fulano está errado? Pode estar. Fulano está errado? Pode estar. Mas olha o seu comportamento. O que seu comportamento está trazendo para o grupo? São coisas boas ou são coisas ruins? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente até pode estar certo, né? A gente até pode estar ou achando que está certo ou está certo. Mas o que aquele comportamento vai trazer para aquela situação? Vai trazer paz? Você está certa em impor a sua certeza? Vai trazer paz ou vai trazer desarmonia? E o que me impedia era o meu orgulho e a minha vaidade, né? Então precisou eu sentir isso muito duro em mim para poder despertar para isso. E hoje eu sigo relutando muito contra esse comportamento de quando a gente acha que observa uma coisa errada no outro, a gente achar que pode querer consertar, a gente achar que vai ser o salvador da situação, a gente achar que é a pessoa escolhida para resolver tudo, né? Porque nesses comportamentos a gente sempre coloca o nosso orgulho e a nossa vaidade. Ah, Elaine, mas você nunca vai corrigir uma situação? Depende. Hoje o meu comportamento se o meu ato de correção vai trazer desarmonia, eu não vou corrigir. Não, não serei eu essa pessoa mais. Eu vou só fazer o que eu tenho que fazer de bom e encerrou a minha atividade ali. Isso é muito difícil, né? Porque primeiro eu precisei despertar pela dor para esse orgulho e essa vaidade que eu estava tendo e que eu não enxergava. E eu vejo isso acontecer muito, né? Muitas casas espíritas, muitos grupos de trabalho se desentendem por conta disso. E isso é muito ruim para o movimento como um todo. Praticamente um testemunho, né? Praticamente um testemunho. Vamos lá. Vou prosseguir. Alguém quer falar alguma coisa? Ou posso prosseguir? Eu acho que toda instituição, né, que junta duas pessoas, espíritos imperfeitos, tem o orgulho, né? E no meio religioso a gente não tá muito distante disso, porque acho que a gente não tá aqui para se tratar, né? E eu percebo que a gente tá tão. O orgulho tá tão entranhado no nosso ser, nosso dia a dia, que a gente não percebe, né? Talvez no futuro a gente vai olhar para trás, nossa, eu fazia isso, é, não percebia. Então a pessoa de fora que auxilia, como o Marcos, você falou do Marcos, né? Ajuda demais. É uma pessoa que não tá aqui para julgar, uma crítica construtiva, olha só, com todo amor, né? É que o Marcos é o seu mentor encarnado, ele sabe disso, né? Ele vem delicado e fala: olha, Elane, faz isso, olha por essa perspectiva. Nossa, isso ajuda demais, né? No meu caso, eu tenho algumas pessoas que me ajudam, por exemplo, a Ana Simon. Eu tenho muito orgulho intelectualmente. Então, isso reflete em mim uma cobrança excessiva nos estudos que eu faço. Aí sempre a Ana, olha, André, não se cobra tanto. Por trás dessa cobrança tem um orgulho, né? Porque eu quero entregar mais do que eu sou, do que eu sou capaz. Me comparo a palestrantes, assim, eu fico me comparando. Ah, eu queria fazer uma palestra igual o Arthur Valadares, igual o fulano de tal, né? E minha régua não é tão alta assim. E o que que é? É orgulho, né? Eu quero. Eu me acho mais do que eu sou, né? No dia a dia, enfim. Nos grupos que a gente participa,
eu tô aqui presente no grupo com a Vera, com o Brito, com a Silvia, com a Ana, a gente participa de vários grupos. Quando tem esse entendimento, sempre vai ter orgulho envolvido, né? Às vezes tem um debate, a pessoa se sente ressentida porque a opinião do outro é diferente. Ressentiu por quê? Porque o orgulho dela ficou ferido, né? Se não tivesse orgulho, não teria esse melindre, né? Se tem melindre é porque tem orgulho, enfim. Então tá muito entranhado no nosso ser, né? Essa questão do orgulho. É claro, a gente vai aparando as arestas. A Elaine, por trabalhar essa questão dessa aresta. O orgulho vai se manifestar na vida dela, mas em outros ramos dessa árvore, né? Mas aos pouquinhos, a gente não tem como cortar o caule todo. Isso não tem como. Mas ela tiver aparando essas arestas, onde estiver percebendo o orgulho se manifestando, né? Por exemplo, só para falar da Ana de novo, né? Só um exemplo, não que a Ana fez isso, mas a Ana falou uma coisa e eu fiquei chateado. Posso investigar por que que eu fiquei chateado? Provavelmente é porque tem algum orgulho meu, né? Porque se não fosse o orgulho, eu não ficaria chateado, ficaria melindrado, né? Ou, por exemplo, aquilo no outro me incomoda. Porque a gente é muito fácil perceber nos outros, né? O que nos incomoda. Em nós é difícil. Então eu posso me perguntar, peraí, aquilo que, por exemplo, na luz me incomoda, será que eu também não faço igual ou parecido? Porque é batata. Vira e mexe, eu procuro as coisas que me incomodam no outro, eu encontro em mim. A gente fala tanto de projeção, a lei do espelho, porque te reflete, assim, mas é verdade. Eu me peguei muitas vezes mordendo a língua, porque aquilo que eu criticava no outro, quando eu fui cavar, investigar, eu fazia igualzinho, igualzinho. Tipo assim, é que eu não, é como se eu pegasse uma câmera e me visse de fora, eu ia ver que eu tô fazendo a mesma coisa, né? Que a gente tá tão no dia a dia que a gente, não, eu não sou orgulhoso, não, eu não faço isso, né? Não vou me rebaixar a tal nível, mas a gente faz, né? Talvez até pior, né? Um Faz. parecido, né? Faz sim, amigo. Faz, Isso aí que nossa. você falou é um sinal de alerta muito importante para a gente, né? Quando a gente se sente magoado ou atingido pelo que o outro falou. Isso é um sinal de alerta muito bom para a gente parar, fazer isso que você falou, parar e observar por que que isso me atingiu? O que dentro de mim foi mexido, né? E na, Para na você, né, Lani? psicologia eles falam assim que se você se fica ressentido com o que o outro diz, em algum nível você concorda com o que ela diz. Porque se você não concordasse, você não ficaria magoado. Por exemplo, se eu falo, Lane, E nossa, você é uma corrupta. Você não vai ficar magoado porque você não é corrupta. Mas se eu falo uma coisa que te machuca, é porque em algum nível, nem que fosse seu inconsciente, aceitou uma verdade. É uma sombra que talvez você não queira aceitar, mas assim, eu fiquei sentindo que tá. Opa, é uma sombra minha, eu não quero aceitar, mas a Elaine revelou pra mim, né? Desculpa, Ana, cortei. Vai lá. Não, tudo bem, exatamente, é muito importante. Às vezes a gente fica chateado porque alguém fala algo que no subconsciente nos é revelado. Exatamente isso. A Elane, né, ela teve, né, o mozinho, né, para mostrar ela. E eu nunca tive, né, mas eu, graças a Deus, gente, eu acordei depois, né, de agora, né, da pandemia para cá. Tive a oportunidade de, graças a Deus, participar de vários estudos, conhecer várias pessoas em grupos, é aonde a gente se conhece mesmo, né? Por causa por causa de todas as falas que vêm. Então, eu comecei a ver esse espelho, comecei a me ver no espelho da minha própria filha, não é? Comecei a ver me ver no espelho de duas amigas que eu tenho há bastante tempo. Aí eu comecei a me corrigir, porque elas começaram a falar e eu fiz que nem o André. Peraí, por que que estão me irritando tanto? Por que que isso está me irritando tanto, gente? Aí eu fui buscar. Então, até hoje, sabe, eu estou trabalhando também nisso, Alane. Sempre quando eu me vejo, e olha só, é com a minha filha e as minhas duas mais antigas amigas daqui. Então, cada vez que elas fazem alguma coisa que eu falei, peraí, não, peraí que isso aqui já foi meu, está trazendo aquela sombra, está me trazendo de volta. E é muito importante isso, sabe? Porque a gente, quando entende isso, a gente começa, não é, André, a crescer, a trabalhar. Então chega uma hora, como você falou, aquilo não te incomoda mais.
Não incomoda mais. Você vai ouvir aquilo, vai se refletir naquele passado. Se tiver oportunidade, você vai trazer uma palavra, vai trazer alguma coisa. Se não, simplesmente deixa passar. Mas muitas, graças a Deus, muitas coisas não me incomodam mais. Mas é claro que muitas delas ainda assim me incomodam. Mas Eu acho agora que, eu já tenho a consciência. É eu acho como que é a Elaine importante. falou, se eu tiver algo de bom que eu posso falar, eu falo. Se eu não tiver, não me meto. Deixa eu passar. A água passou, chegou, escorreu. Eu acho que é importante falar disso, por causa que todo estudo, inclusive esse, espírita, precisa conduzir a uma reforma íntima. Então a gente está estudando aqui sobre a história de Paulo, de Estevão e tal, mas se a gente não trazer isso para o nosso íntimo, refletir sobre esses comportamentos, trazer para o nosso íntimo e só enxergar eles de fora, tô assistindo um filme. Aí vai ser entretenimento, vai ser, nossa, que legal. Mas é interessante a gente trazer que, por exemplo, Saulo, a gente adora criticar. Mas será que a gente não faz igual ele ou pior também? Por isso que é interessante a gente sempre trazer essas reflexões para nosso comportamento, senão vai ficar um estudo de fora. A gente vai, claro, a gente vai aprender muita coisa, mas se não mudar nosso coração, a gente sair daqui toda terça igual, não vai ser muito proveitoso. Eu acho que todo mundo aqui já concorda com isso, né? Com certeza. André, Eu, pelo Elaine, depois falando. depois você lê que a Silvia Isso que eu chat. ia ler agora, mas a Ana quer falar? Quer falar, Não, Ana? não, eu ia falar, concordo plenamente com o André, plenamente, porque foi através dos estudos que eu comecei. Eu não sabia por onde começar essa reforma. Todos falam, 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 mas a gente não acha a porta, não acha a primeira, assim, ponta onde começar. Sim, Todos falam de reforma, todos falam. Tá bom, eu preciso fazer reforma antes, mas por onde começar? Porque a cadê a gente vai. receita, né? Exato, a gente se vê em tantas qualidades dos outros, mas a gente não sabe por onde começar. E a gente não pode começar por tudo que a gente tem. Então, a gente tem que começar por uma, mas aí ninguém dá receita. Só se fala, vamos, temos que fazer a nossa reforma, é a reforma íntima. E aí, aonde que começa? Que é Então, isso, né, Ana? é isso, eu sei, eu já reconheço, eu sei que eu tenho isso. E como é que eu começo? Como eu vou começar a trabalhar? E graças a Deus, foi através dos estudos que eu comecei a minha. Foi Por através isso o dos estudo é estudos. tão importante. E por isso Muito. que muitas pessoas abandonam o estudo, porque toca tão profundo nelas e elas ainda não estão preparadas que elas abandonam. Eu sei porque eu já tive algumas pessoas que saíram dos estudos e depois eu percebi no comportamento ou me relataram de alguma forma que não estavam preparadas. Olha o que a Silvia colocou aqui. É bem legal isso aqui, ó. O orgulho é um traço humano comum que se manifesta de muitas formas e varia amplamente entre as pessoas e culturas. Frequentemente, o orgulho está enraizado na nossa natureza e pode ser um desafio constante. No entanto, o orgulho não é inteiramente negativo, como qualquer sentimento que a gente traz, né? Pode ser uma apreciação saudável das próprias conquistas e habilidades, desde que mantido em equilíbrio e não leve à arrogância ou ao desprezo pelos outros. Muito bem colocado, Silvia. Isso é para qualquer potência que a gente tem, né? Porque o desequilíbrio, nenhuma potência que nós temos dentro da gente, né, quando ela está desequilibrada, é que é o problema. Buscar o equilíbrio é que é a solução, né? Qualquer uma delas. O amor em desequilíbrio vira ódio, né? O André colocou assim, é tudo uma questão de intensidade, exatamente. O Isso Haroldo aqui é fala que é como se fosse aquele volume, botando volume, né? Não pode ser nem para um lado muito alto, nem muito baixo, tudo, né? Porque se por um lado vai ser. Bom, o que que é o oposto do orgulho? Seria aquela pessoa que não tem baixa autoestima, não sirvo pra nada, não sou coitadinho. O orgulho oposto seria a pessoa, não, eu me acho, eu sou o puro Deus, né? E o meio termo seria o saudável, né? Tudo é o meio termo, né? exatamente. É... Muito bom, gente, muito bom. Todas as colocações. Vamos lá, prosseguir. Aqui então terminamos, né? Então ela falou ali que não queria que Saulo ficasse com raiva dela, se transformasse em um inimigo, mas que eles pudessem manter pelo menos a amizade e que ela manteria segredo e iria para a casa de Zacarias, que retornaria para a casa de Zacarias para não lhe causar
vergonha. Observando naquela generosidade humilde. Olha a humildade, né? Olha a humildade aí. A humildade é o equilíbrio do ser, né? O espírito que tem humildade é o espírito que sabe, não é aquele. Como é que eu vou dizer? É aquele que consegue entender a sua real condição. Essa é a explicação do humilde, né? O moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração como se o fizera uma criança. A vontade dele era de abraçar ela, dentro dele, o turbilhão dentro dele, né? A vontade era de abraçá-la, de trazê-la para o peito e abraçar ela igual criança. Mas a vaidade falava e o orgulho falavam mais alto. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições. O movimento que Estevão fazia de sempre buscar pensamentos que o elevavam para que ele conseguisse manter o seu equilíbrio é o inverso do que Saulo faz, né? Saulo deixa vir essa vaidade e esse orgulho e quando vem ele vai alimentando. A emoção sincera vem do seu coração, que era aquela de abraçar Abigail, mas vem o pensamento que ainda sobressai na vibração que ele se encontra, e aí ele vai alimentando esse pensamento. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições. Via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável deveria sufocar o homem para sempre. Ou seja, são os pensamentos ali que ele trouxe para dentro do coração dele, né? Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero: aceito o teu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências desse dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. Quem diria, hein? Aquele que depois vai fazer um tratado sobre o amor, sendo tão duro assim. Os que não são amigos são inimigos. Caramba. Fala, André. Fala, meu amiguinho. Eu pensei 4 coisas. Primeira coisa, a gente lembra muito desse dia por conta dessa lição que Saulo recebeu da exemplificação de Estevão. Mas aqui, olha só, ao outro choque de realidade que tá recebendo de Abigail, né? A postura dela de humildade, generosidade, nossa, foi um choque para ele, né? E, de novo, a gente vê aquele momento que ele tenta lutar contra si mesmo. Emmanuel já tinha relatado isso na primeira vez que ele conhece a Casa do Caminho. Um lado dele, mais coração, queria, né? Outro lado, mais razão, puxava ele para baixo. E aí entra o que a Elaine falou agora há pouco. Olha só o contraponto que existe entre Estevão e Saulo. Estevão, em qualquer momento, olha para cima, para o alto, para Deus, reflete sobre Deus. Saulo, em todo momento, até agora, né, olha para dentro de si. Ah, meus títulos, mesmo na casa do caminho antes, né, ou no SNES depois, ou agora, né? Não, o que vai ser dos meus títulos, das minhas atribuições, da minha reputação, né? E aí, com relação a essa fala dele, né, é bem triste, porque demonstra alguns traços bem narcisistas, né? Daquela pessoa que ele não assume que tá errado. Ó, é como se ele se coloca como vítima, ele coloca aqui a Abigail como se ela fosse algoz. Ó, não, ó, tá bom, aceito seu silêncio, como se ele fosse a vítima e ela fosse algoz. Sendo que ela é tão vítima quanto ele, né? Enfim, ele quer como se inverter a situação. E tem muitas pessoas em situações do dia a dia que tive isso, em relacionamentos, que a pessoa causa o dano e ela se coloca na posição de vítima, como se ela fosse a coitada.
E Saulo tá fazendo isso aqui, desculpa, mas eu entendi assim, né? Aceita o seu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências desse dia. Tipo assim, eu aceito, eu sou superior a você, eu sou a vítima, eu fui enganado, né? Então, quer dizer, eu pensei nessas quatro coisas. Não sei se o pessoal concorda ou não. Muito bom, amiguinho. Tá inspirado hoje, hein? Então, eu concordo plenamente com o que ele falou, porque foi exatamente isso que eu entendi. Ele aceitou como se ela estivesse fazendo a ele um favor do silêncio. Ah, eu aceito o teu silêncio em relação ao lamentável, né, ocorrência desse dia. A lamentável ocorrência, entende? Não faz sentido mesmo. Ela que perdeu o irmão, não foi Como se ele, ela ela que fosse ela tá com uma culpada, culpa. né? É como se É, ela fosse culpada de ser irmã, dele ser o que ele acha que ele é, porque ele acredita que ele é uma pessoa, né, uma pessoa errada, marginal, o que seja, né, mas é o que ele acredita. Mas aqui, olha, mas a palavra mais forte, ou talvez não, mas eu não entendi muito bem, é que quando ele fala, que porque na nossa raça, quem não é amigo é inimigo. O que que ele quis dizer com isso, gente? Então, eles têm esse espírito de separação, né? Tanto é que eu falo que uma das maiores transformações para mim de Saulo foi justamente ter compreendido que o Deus que os judeus, né, achavam que era um Deus único deles, na verdade era um Deus de toda a humanidade, né? Tanto é que ele se torna o apóstolo dos gentios, aqueles que eram considerados inimigos, né? Os povos de outras raças. Eles eram muito fechados em si. Então, quem não era amigo era inimigo para eles, né? Nesse aspecto de pensamento. Mas então, Elane, ele naquele momento ele estava considerando ela uma inimiga porque não era amiga? Ele considerou ali uma inimiga porque ele não podia ser amigo. Não espere nem sequer visitas minhas, né? Por nenhuma explicação. Então, se não posso ser amigo, também inimigo. Então, além Sim, dele dizer que aceita o silêncio dela, né? Coitado, está me fazendo um favor o assunto, ainda é inimigo? eu entendo que sim, porque o irmão era o inimigo e aí Ah, agora então ela passou a ser inimiga também. Uau. passou a ser inimigo. Oi, Elaine, eu estava procurando a mãozinha aqui, mas não achei aqui para Oi, falar. fala, Vera. Eu faz assim, achei Vera, faz igual a dona Áurea, levanta assim, ó. tem que fazer assim. Eu não achei aqui a mãozinha. Não tem Deve problema ter, não, pode né? abrir e falar. Então, essa parte aqui, eu até faltei uns dias aí que eu tive uns probleminhas em casa. E eu estava olhando as partes que eu faltei, o dia que eu faltei. Então, aqui você vê que ele tem essa vontade de abraçar. Você falou o sentimento. Será que seria o instinto dele ali naquele momento? E que a razão e o orgulho falou mais alto aí. Então, se ele seguisse lá o instinto dele de abraçar, talvez teria resolvido muita coisa. E lá atrás, que você já deve ter comentado muito, né, com certeza, o exemplo oposto de Estevão, né, que eu achei muito bonito, que quando ele, né, apresenta o irmão, ela apresenta o noivo, ele diz, né, não tenho no meu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Então, procurou ainda qualidades nele e ainda colocou aqui: quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor, ser para ele a companheira amorosa e fiel. Você já deve ter comentado, mas eu queria perguntar se vocês comentaram sobre isso. Será que ele já tinha aí uma, não sei, revelação, qual a palavra, uma intuição que ele ia conhecer Jesus e que ia se modificar? Será que já era uma inspiração dele aí nesse momento? Então, Vera, a gente comentou sobre isso e esse trecho é um trecho muito bonito, né, para mim, que eu acho. E a gente tende a ver dessa forma, né? Como se fosse uma visão que ele teria do que Saulo se transformaria. Mas o que eu comentei é que aquele que conhece Jesus
ele sabe, e nós espíritas sabemos, pela lei de progresso, que aqueles que ainda não conhecem vão conhecer, certamente. E conhecer, que eu digo, não é só conhecer a história de Jesus, não. Conhecer é trazer para o seu coração, é sentir Jesus dentro do seu coração. Então a gente sabe que todos sentirão, né? Todos conhecerão e todos sentirão. E Estevão, né? Esse espírito maravilhoso, sublime, ele já tinha certeza de que todos passariam por aquilo que ele passou, despertar para o Cristo, despertar para esse Deus que Cristo trouxe para a gente. E com Saulo não seria diferente. Ele sabia desse processo do despertar. Mais cedo ou mais tarde, todo espírito vai despertar. Então, para mim, essa passagem, quando ele fala isso, é que ele vê nesse homem grandes potências, né? E sabe que uma hora ele vai despertar, uma hora ele vai conhecer e vai ser impossível ele não defender o Cristo com a mesma força que ele está defendendo a lei de Moisés. Porque Estevão já tinha visto que era a mesma coisa, não fazia essa separação. A gente comentou isso. Mas eu quero falar só antes de passar a palavra para o André, falar sobre o que você falou do instinto, né? Muito interessante isso, porque qual é a minha interpretação sobre essa questão? Tem uma fala famosa que fala assim: nós temos dois lobos dentro da gente, né? O lobo mau e o lobo ruim. Qual o que sobressai? Aquele que a gente alimenta. Eu falo que para mim essa frase está errada, né? Como se a gente tivesse o bem e o mal dentro da gente e se sobressai aquilo que a gente alimenta mais. Eu não entendo assim. Eu entendo que dentro de nós, na nossa essência, nós somos bons. Estou resumindo aqui, porque isso é uma discussão gigantesca. Nós somos bons, nós tendemos ao bem. Nós somos espíritos que somos centelha divina e tendemos ao bem. O mal vem de fora. A gente deixa o mal penetrar na gente. O mal não está dentro da gente. A gente permite que o mal penetre dentro de nós. Mas dentro de nós, de todos nós, sempre vai palpitar, sempre vai vibrar o bem querendo aflorar, como se fosse uma sementinha lá dentro, querendo germinar. E a gente não deixa, a gente abafa com a terra suja que a gente pega de fora e joga para dentro da gente. Mas o bem está lá dentro, latente. E Saulo tinha isso muito forte, porque ele está muito próximo de um liame, né? Dessa transformação, de trazer, de explodir esse bem todo para fora. Ele está muito próximo ali, ele é muito auxiliado pela espiritualidade. Emmanuel não relata isso, mas eu não tenho dúvidas de que aqueles que tiveram a missão de acompanhar esse espírito do plano espiritual estavam ali o tempo inteiro tentando inflar nele o acerto, né? Tentando auxiliar para que ele acertasse. Então, eu acho que isso é a bondade latente dentro dele querendo sair. Podemos chamar de instinto? Podemos. Fala, André. Não, eu concordo com tudo, mas eu queria comentar a fala anterior, né? Quando ele vê naquele algoz dele, né? Um irmão e que teria um futuro promissor. É claro, a Elaine trouxe esse lado mais racional, não sei se digamos assim, tipo assim, a gente sabe, né, que todos vão evoluir, vamos é, é, e caminhar para o bem é inevitável, enfim. Mas também eu penso que cada um enxerga o mundo e os outros com as próprias lentes. Um espírito de uma elevação grande tende a enxergar e ver no outro o lado bom, né? A gente vai ver no outro a natureza que nos é própria. Pode ser que tenha gente que vai olhar para a Elaine, por exemplo, vai ver só coisa ruim, porque ela tá vendo mais de si, né? O aspecto de si que reflete na Elaine. Um espírito de uma grandeza superior, como, por exemplo, um Cristo, enfim, consegue ver num Simão Pedro um homem turrão, um preconceituoso, enfim, um futuro promissor apóstolo, né? Um
Estevão consegue ver em Saulo um promissor pregador do evangelho, né? Então, eu acho que não necessariamente ele teve uma visão, uma profecia, tal, né? Mas é porque era da característica dele com todo mundo. Acho que todo mundo ele tinha essa perspectiva de um futuro potencial é, é, homem de bem, pessoa de bem, né? Enfim, porque era da natureza dele, né? A pessoa de natureza boa vai tender a ver o lado bom das pessoas, né? Eu acho muito nisso. Não sei se vocês concordam. Concordo plenamente, amiguinho. Muito, muito bom também a sua perspectiva. Antes de passar a palavra para Ana, eu mandei um Reels pro André esses dias que fala assim, ó, se em tua caminhada não bateres de frente com o diabo, é porque estás caminhando na mesma direção que ele. Lógico que nós espíritas, né, aqui estudantes, não pode entender diabo ao pé da letra, né? Mas como aqueles opositores que estão dentro de nós. Então, se a gente não é confrontado ainda por esses sentimentos, né? Faço bem, faço mal, o mal que eu faço me perturba, eu não queria fazer. Se a gente ainda não é confrontado, é porque a gente não chegou no ponto de querer transformá-los, né? Então, eu entendo também que Saulo aqui, ele está ali num liame, numa briga também interna de que ele já queria, né? Ele queria agir dessa forma, mas ele ainda não consegue. Então, ele tá no caminho dele. Fala, Ana. Nossa, Elaine, eu queria te agradecer primeiro. Nossa, eu adorei a forma que você vê os dois lobos. Eu cresci toda a minha vida e acreditando que sim, que tem esses dois lobos, e sempre tentando alimentar dentro do possível bom. Mas, nossa, faz tanto sentido, porque a nossa essência é a nossa bondade, é o que Jesus colocou. Nós é que trazemos, né? A maldade, como você mencionou aí, a terra, a lama, e colocamos dentro de nós e mantemos aquela essência abafada, dormindo e não acordamos e ficamos nos alimentando com o que vem de fora. Nossos ouvidos, nossas bocas, o que a gente vê, a forma que a gente tem de sempre ser o psiquiatra, ser o médico e ser tudo e trazendo para nós e não deixando que a gente mesmo, né, deixe a nossa essência, deixe a nossa sementinha brotar e a nós mesmos podermos resolver nossas coisas sem ter que alimentar, sem trazer essas lamas de fora. Nossa, gostei muito, mas eu concordo muito bem com o André, com o que ele falou. É Mas eu muito só queria bom. trazer a atenção aqui da Verinha, para você ler um pouco mais adiante, Verinha, até onde você viu ali, né? Mais adiante tem, né? Quando o Gisiel, né? O Saulo, ele recebeu uma pedrada, sabe? Muito forte na testa. E ali virou tipo uma ferida, uma coisa aberta, muito feia. Então, ele sente a mão de Jesus ali. E nesse momento que ele falou, né, falou que como é que é? Que o Saulo ia ser uma boa pessoa, que hoje ele defendia a lei de Moisés, e quando ele descobrisse, né, ele ia defender com tanta força, com tanto amor. Mas é que nesse momento, discutimos muito, não foi, Elane e André? Naquele momento, ele estava recebendo ali a presença de Jesus, ali, estancando ali, colocando a mão na testa dele, para dar aquela ferida aberta. Então, nós comentamos até que era a presença de Jesus que iluminou, que fez ele se sentir dessa forma, não foi? Sim, Passagem muito linda, porque naquele momento ele estava iluminado, ele estava com a presença de Jesus que veio recebê-lo. É isso, obrigada. Obrigada. bom. Ó, o André colocou aqui no chat, colocou assim, ó, acaso que está na carta de Paulo aos Gálatas. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo do Cristo. A mudança, né? Muito bom. Vamos ver se a gente consegue ler mais um. A irmã de Gesiel recebia aquelas explicações com espanto profundo. Então abandonas-me inteiramente? Assim perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tenha os teus amigos da estrada de Jope, Zacarias e Ruth, né? Quem está falando. Mas afinal, por que odiaste tanto meu irmão?
Ele foi sempre bondoso. Em Corinto nunca ofendeu a ninguém. E aí Saulo fala, né? Era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré. Esclareceu. Contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Humilhou-me na visão dele, né? Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poderia ter o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali não se interessara pela figura do famoso carpinteiro que morrera na cruz como malfeitor, mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para admoestar o genitor amorosamente. Então, ela está tentando entender o que estava acontecendo ali naquela situação, né? Pensando sobre esse Jesus, esse Nazareno, que ela já tinha escutado falar, mas não tinha se inteirado muito da questão, mas agora, saindo dos lábios do próprio irmão e vendo que essa era a origem de toda essa confusão que se formou ali, ela vai buscar, né, conhecer e entender quem é esse carpinteiro e ela confrontando ali a moral do irmão, né, para falar, né, que não pode ser uma coisa ruim. Vindo de Gesiel, eu conheço a moral do meu irmão. Eu conheço meu irmão, sei quem ele é. Para seguir o que é moralmente correto, ele colocou acima dos laços com nosso próprio pai, né, os laços de sangue, para amorosamente admoestar o genitor quando ele estava errado, ou seja, mesmo tendo obediência e amor ao pai, quando o pai errou, ainda assim ele colocou o correto da situação para o pai, né? Que foi quando o pai colocou fogo no terreno do Licínio Minúcio, né? Que era contíguo à propriedade deles. Gesiel não deixou de falar com o pai que aquilo não estava correto. Vou descompartilhar aqui para a gente encerrar, que faltam 5 minutos. Deixa eu ver que tem mais alguma coisa aqui no chat para a gente ver. Aqui. Olha aí o motivo principal. Humilhou-se diante da cidade inteira. A mesma semente do Cristo em 2 solos distintos. Um fértil, Abigail, e o outro pedregoso, Saulo. Olha, lembrando a parábola do semeador. O bem que praticarás será seu advogado em toda parte. A conduta de Gesiel é incontestável. Exatamente. A irmã, conhecendo ele como conhecia, não poderia duvidar, né? Queridos, queridas, vamos encerrar por aqui por hoje, que em seguida tem estudozinho do Brito. E quem quer fazer a nossa prece? O Brito está aí, você viu Ai, ele? vi, Brito tá aí. Brito, quer falar alguma coisa nesses minutinhos que faltam? Deve estar se concentrando já para o estudinho dele. Boa noite, pessoal. Só dar boa noite e cumprimentar pelo estudo. Muito bom, não é? É interessante ver essa dualidade do Saulo, né? Uma parte quer, outra parte não quer, não é? E essa luta constante. É uma luta constante de todos nós, né? Na nossa existência aqui, né? E isso vem se desenrolando durante tantas existências, né? E aí se fala, a Ana fala na reforma íntima. E qual é o manual? Não vamos encontrar nunca, né, o manual, né? Porque o meu manual não vai servir para você, não vai servir para ninguém, né? É um manual individual para cada um de nós, né? Então, para que a gente inicie essa reforma, é necessário que a gente eh, busque o autoconhecimento para conhecer aquilo que nós temos que mudar em cada um de nós, né? Então, o Saulo, ele ainda não conhecia, né? Ele queria algo que ao mesmo tempo não queria, estava muito preso às coisas terrenas ainda, né? O amor queria
brotar, né? O amor queria extravasar dentro dele, mas ele não permitia ainda, né? A questão do lobo mau e do lobo ruim, nós somos criados pela essência do bem, né? O amor está em cada um de nós. O amor estava lá no ser Hitler, o amor estava lá em todos os carrascos da humanidade, né? Em Átila, não é? E tantos outros considerados assim cruéis para a humanidade. Mas a questão é que nós adormecemos, mas um dia, como diz a Ellen, ele está latente lá. Um dia ele vai surgir, em algum momento ele vai aparecer dentro de nós. E aí não vai ter lobo mau, né? O lobo mau é uma aquisição nossa, né? Nós buscamos ele, né? É como se nós recebemos o lobo bom, mas nós adotamos esse lobo mau para que fique essa dualidade sempre ao nosso lado, né? Mas na nossa jornada, através do conhecimento, né? E é isso que nós estamos buscando aqui, conhecer sempre através do estudo, nós vamos nos libertando. E ao se libertar, ao libertar as nossas consciências, nós vamos, sim, seguindo o caminho apenas com um lobo bom ao nosso lado, né? E é isso que nós iremos fazer sempre, trilhando esse caminho do conhecimento, né? Então, obrigado aí pelo estudo, foi Muito muito bom. bom. Obrigada, querida. Eu vou te pedir se você pode fazer a nossa prece para a gente encerrar. Posso sim, posso sim. Elevemos os nossos pensamentos e vamos agradecer, né? Eu costumo dizer que o melhor agradecimento é através da prece. Temos tanto a agradecer, Senhor, e tanto que recebemos ao longo das nossas existências. Agradecer por um momento como esse, ímpar, tão bom, tão construtivo para o nosso espírito, que nos permite, através do exemplo trazido pela espiritualidade, poder fazer escolhas melhores na nossa jornada. Senhor, que possamos sempre buscar o conhecimento, beber nessa fonte inesgotável, para que possamos libertar as nossas consciências. Que possamos sempre, Mestre, trilhar esse caminho lado a lado, junto de tantos companheiros, esses que aqui se encontram agora, conectados através da tecnologia, que juntos caminham em busca do autoconhecimento, que juntos busca encontrar o teu caminho e a tua luz. Obrigado, Senhor. Obrigado aos espíritos amigos por uma noite tão maravilhosa como essa. Que tua paz e a tua luz permaneçam sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigada, querida. Bom estudo para vocês. E agora eu vou para a irradiação. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite.